de certo modo, algumas pessoas aqui talvez não tenha descoberto ainda o seu destino, mas algumas por hora já descobriu e está na caminhada. E para essas pessoas, de forma geral, todas essas pessoas que têm um destino traçado, todos nós aqui, amados, temos um destino traçado. Todos nós que temos um destino, temos um compromisso com o Senhor. E para que isso possa se cumprir, o destino que cada um aqui tem, nós devemos o quê? Seguir as primazias do Senhor, que é a palavra de Deus, a orientação que Ele tem aqui. Mas que, de fato, a gente possamos descobrir isso, nós temos que achegar ao Senhor. Nós devemos se aproximar da presença dEle, se aproximar daquilo que Ele pode nos fornecer, daquilo que Ele pode nos amparar, porque em dias ruins ou dias bons, o Senhor sempre está ali presente. Independente de qualquer circunstância, amados. Não seja um dia menos ruim ou um dia mais ruim, ou seja, um dia menos bom ou um dia mais bom. Ele sempre está ali. O problema é que nós afastamos da presença dele. E quando nós afastamos da presença dele, as consequências vêm, seja elas de agora ou ao longo tempo. E um fato interessante sobre essa ministração, sobre essa palavra que o Senhor nos deu aqui agora, sabiam que até Jesus teve que recomeçar? Para entendermos a passagem de Noé, Jesus lá em João capítulo 1, verso 1 ao 4, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E o verbo, amados, é Jesus Cristo. Nosso Senhor, Ele tem todo o poder sobre a terra. Ele se fez carne para que pudesse ser consumado a sua jornada. Durante os seus 3 anos de ministério, Jesus Cristo, Ele veio e fez perfeitamente aquilo que Ele deixou escrito para nós. Para seguirmos como um ensinamento, para que possamos seguir como exemplo, que a gente possamos ser imagem e semelhança dEle, mas sabendo que nós somos imperfeitos, vamos falhar, vamos às vezes cair também, mas nós vamos obter forças para se reerguer. E através da palavra do Senhor, através dos ensinamentos que Ele nos traz e pessoas que estão compromissadas junto com nós, essas pessoas estarão nos auxiliando, essas pessoas estarão nos reerguendo no dia ruim, porque no dia bom todos querem contemplar juntamente, mas no dia ruim, dessas 100 pessoas que estão, apenas 3 ou 4 pessoas estão com você. O resto vão embora, vão se afastando, porque as pessoas hoje só querem as coisas boas da vida. Não querem sentir o gosto, às vezes, das coisas ruins, para que a gente possamos dar valor àquilo que nós temos perdido. Das coisas boas que o Senhor tenha colocado em nossas vidas, mas nós, por hora a gente não deu valor. E lá em Noé, na época do dilúvio, né? Gênesis, Deus vendo toda a trajetória do seu povo, ele se arrepende de ter criado o homem e fala: quer saber, vou recomeçar. Então, por causa da falha do homem, por conta daquela época, o homem, por todo o pecado que estava acontecendo, por toda a iniquidade que estava acontecendo, Deus desagradou, Deus reprovou aquela geração. E foi justamente por isso que Deus olhou para Noé, viu que era um homem íntegro e reto, e temia a ele, foi o único que ele poupou. O resto se foi. Foi justamente por isso que Deus ordenou a Noé construir essa arca juntamente com os animais, e sua família e a sua descendência. E através disso, veio o dilúvio e limpou toda a terra, onde tivemos um reset do mundo, tivemos um recomeço. Por isso que eu falo que o recomeço, ele pode ser até doloroso, mas através do recomeço há um novo start na nossa vida. Há um diferencial. E, amado, se até Deus teve que recomeçar, por que você luta tanto em recomeçar? Porque você acha que é tão humilhante recomeçar? Muitas vezes a gente tem esse problema
de que eu vou começar de novo, vou ter que refazer de novo. A gente pensa no desgaste que é. A gente pensa naquilo que está acontecendo, mas a gente não pensa no resultado que aquilo vai nos trazer. Então, às vezes, é mais fácil a gente recomeçar, porque Deus deu a segunda chance, do que às vezes Deus não dá nenhuma chance. Então, por isso, nós devemos buscar o recomeço e permitindo assim o Senhor que nós possamos fazer com excelência aquilo que Ele determinou novamente. E vocês já acham, amados, que foi humilhante para Deus recomeçar? Nós não vemos arrependimento em Deus, não vemos tristeza em Deus, porque Ele é justo e fiel para aqueles que são com Ele. Se você está com Deus, se nós estamos com o Senhor, caminhando com Ele, Ele é justo e fiel para honrar com você. Sabendo que Ele não tem nenhum compromisso, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. Todas as coisas são dele. E nós só estamos aqui apenas caminhando nessa terra por um período de tempo curto. Às vezes a gente entendesse esse processo de que a nossa vida ela é muito passageira, ela é bem rápida. Talvez a gente desse mais valor naqueles mínimos detalhes que acontecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então por isso que às vezes as pessoas elas perecem por falta do conhecimento, porque às vezes não têm a noção do risco que elas estão correndo durante a vida. E nós aqui, como servos do Senhor, serventes ao Senhor, nosso papel é justamente isso: servir a obra do Senhor e para aquelas pessoas que precisam conhecer mais e mais dele. Porque as pessoas, elas carecem por falta do conhecimento. E se carecem por falta do conhecimento, elas não têm absolutamente, não entendem nada. E você, como instrumento capacitado pelo Senhor, todos nós somos capacitados. Todos nós aqui somos iguais perante a Deus. Não tem nenhuma habilidade melhor e nem pior. Todos nós aqui somos unânimes a Cristo. Amém? Glória a Deus. Tenham sempre isso na mente de vocês, amados. Todos nós algum dia teremos que recomeçar, dar o primeiro passo. Deixar de lado toda a vergonha, porque ninguém consegue prever o futuro, porque ninguém tem uma bola de cristal, amados. Então, há de começar novamente. Se caiu, recomece de novo. Recomece, se tiver que recomeçar, recomece. Se Deus permitiu que recomeçasse, recomece, porque Deus tem grandes coisas a serem feitas lá no final. O desfecho final, né? Porque ninguém tem a ousadia de querer recomeçar, mas temos que entender que no final do processo, no final de todo recomeço, o Senhor há de abençoar aqueles que permaneceram firmes, fiéis para com Ele. E recomeçar, amados, pode ser a melhor oportunidade para que dessa nós possamos fazer direito para o Senhor. E temos vários exemplos bíblicos que nós possamos pegar como exemplo, né, de recomeço, né, como Moisés. Né, Moisés ele nasceu, né, de uma família hebreia. Aos 3 meses de vida foi abandonado pela sua mãe à beira do rio para não ser morto. Depois disso ele foi adotado por uma família egípcia real. Viveu 40 anos no Egito. E quando ele matou um egípcio lá, ele teve que fugir para não ser pego. De fato, teve que recomeçar. Mas lá na terra de Midian, ou seja, Moisés ele teve que recomeçar novamente de novo. E a situação dele foi pior, porque ele prolongou demais. Ele foi deixado aos 3 meses de vida, depois aos 40 anos houve esse episódio, teve que fugir e recomeçar sua vida de novo, depois de 40 anos. Ruth teve que recomeçar também, saindo da terra de Belém para Moabe, na Jordânia, por causa da fome. E lá houve um episódio que ela perdeu seu marido, teve que conviver com sua sogra. E Jacó teve que fugir do seu irmão Esaú e recomeçar na terra de seu tio Labão. Ou seja, todos esses profetas do Senhor, todas essas pessoas, elas teve que recomeçar. Então não sejamos hipócritas de dizer que a gente vai viver uma vez só perfeitamente, ou negativo, amados. Isso serve tanto para mim também. Quantas e quantas vezes eu tive que recomeçar nas coisas que eu fiz, que desagradei ao Senhor, que tive que recomeçar do zero novamente.
as oportunidades que eu perdi também ao longo dessa caminhada minha com Cristo. Então eu recomecei, amados. E não foi uma, duas, três vezes, não. Foi várias e várias vezes eu tive que recomeçar também. Mas tudo isso para a honra e glória do meu Senhor. E recomeçar, amados, é uma oportunidade divina, mas não vai ser uma tarefa fácil. Vamos para a nossa base bíblica lá em Romanos 8:28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Claramente aqui nós temos duas condições, amados. Primeiro, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas incluem coisas boas e coisas ruins também. Por isso que eu mencionei anteriormente que somente viver pela graça, pelas bonanças do Senhor é muito fácil, é muito bom. Mas quando você está passando pelo vale de sombra da morte, é aí que Deus tem um olhar específico para nós. Agora eu quero ver. E eu já me peguei nessa posição também, que quando estava tudo as mil maravilhas, a gente esfria um pouco. É natural, até biologicamente falando, do ser humano, quando está tudo bem, a gente esquece um pouco de Deus, né? Ah, tá tudo tranquilo aqui, né? Mas quando às vezes o calo aperta, a gente começa a dar uma chegadinha assim: Ei, Deus, tá ruim o negócio ali, ó, tá complicado. O que o Senhor pode fazer para mim? Não é bem assim. E isso que eu estou falando, amados, Deus chegou em mim hoje e esfregou minha cara assim, ó. Não estou falando aqui por falar, não. É justamente que Deus quis que eu ministrasse para os irmãos. É uma palavra de confronto, é uma palavra de reflexão, é uma palavra que Deus colocou no meu coração para que a gente possamos refletir juntamente. Amém? E não é que todas as coisas cooperam para todo mundo. Isso só pode acontecer para aqueles que amam a Deus e aqueles que têm o chamado e o propósito divino com Ele. Amados, faça essa pergunta: vocês amam a Deus? Verdadeiramente? Se vocês amam a Deus, com certeza vocês cooperam para o bem. Com certeza vocês vão cooperar para o bem. E todas as coisas que vocês fizerem, vocês serão bem-sucedidos. Se vocês fizerem com o coração aquebrantado, se vocês fizerem com o coração alegre, espontâneo para o Senhor, todas as coisas serão bem-sucedidas. E bem-sucedidos não é questão de lograr êxito. Às vezes pode dar errado, mas Deus quis assim. Que desse errado para que a gente possamos pensar assim: aconteceu o que aconteceu, mas realmente não era para ter acontecido, porque Deus quis assim. Às vezes é um livramento do Senhor. Às vezes Deus querendo dizer que, tá vendo, o caminho que você escolheu não é o que eu quis. Volta para cá, vamos por aqui agora. Então, justamente isso. As coisas boas cooperam para o bem, mas também as coisas ruins também cooperam para o bem. Amém? E eu trago também um testemunho, né, para os irmãos. Só não me recordo se eu trouxe esse testemunho, mas eu acho que sim. Para quem não me conhece, né, eu venho lá de Goiânia, né, com a minha família. Em torno de mais ou menos 10 anos, 11 anos de idade, eu me mudei para Catalão. Saí de Goiânia, né, migrei para Catalão com a minha família. E lá em Catalão vivi em torno de uns 16, 17 anos. Lá onde eu terminei, né, minha fundamento, o fundamental, né, o ensino médio, né. E há de se pensar o que seria da minha vida nesse período todo sem a presença de Deus. Porque meus pais, para quem não conhece, meus pais são católicos, todos eles. Minha mãe tem uma facilidade, né, tem um coração mais aquebrantado ali. Já meu pai tem um coração mais rígido. Ele tem um pouco de problema de relacionamento com a igreja. Mas como nós, cristãos insistentes, eu estou lá, ministro para ele, oro com ele, digo a ele que Jesus Cristo o ama. Ele até acredita, mas a gente não sabe o profundo que ele pensa, mas a sementinha está sendo plantada ali. A semente está sendo plantada e o dia que essa semente ela germinar, a mudança vai acontecer. E eu creio nisso. E não somente na vida do meu pai, mas também na vida de vocês que estão plantando essa semente nas pessoas que estão ao seu redor também. Quando isso germinar,
a mudança vai acontecer inevitavelmente, porque Deus sabe de todas as coisas. Somente Ele sabe. E não custa nada a gente fazer esse esforço. Para algumas pessoas é esforço, mas para outras pessoas é um privilégio estar fazendo isso, que é o quê? Levar a verdadeira palavra de Deus àquelas pessoas que precisam entender a verdade, porque somente ela liberta nós. Então, durante essa trajetória toda, né, quando eu mudei de Goiânia para Catalão, né, conheci minha esposa lá, né, tivemos altos e baixos como qualquer início de casal, né, mas tudo isso que aconteceu foi um propósito divino. Ela tive uma oportunidade de ela expressar, eu acho que ela já até contou também, já expôs um pouco do como que a gente se conheceu. E tudo isso é propósito, confirmação de Deus. Se hoje eu estou aqui, casado com ela, nós temos nossos filhos, né, que é herança de Deus, é porque houve um propósito, houve talvez nesse percurso um recomeço. E de fato teve um recomeço, né, amada? Nós relacionamos, não deu certo, mas por força maior dos dois lados, mas juntamente a Deus, a gente recomeçou novamente. A gente recomeçou, e quando é proposta, amados, não tem como fugir, escapar. Quando é proposta de Deus, quando a gente recomeça, os frutos virão, e os frutos estão aí. Meus filhos aí abençoados, minha pequena, eles estão aí. E a gente faz esse trabalho de ensiná-los no caminho do Senhor. Para algumas pessoas pensam que às vezes é meio chulo, meio cansativo, né? Ah, para quê? Deixa eles crescer maior, eles vão entender o que está acontecendo. Mas, amados, curiosamente, às vezes você não precisa nem falar nada. Mas se você botar um louvor ali constantemente, seja num carro, seja dentro de casa, ou uma oportunidade ou outra, você falar do amor de Jesus para os seus filhos, isso vai entrando na cabecinha deles que de fato vale a pena. O Henry, né, pensando nele ali agora, eu estava olhando ali, e toda vez que ele vai tomar o seu banho, tudo que ele vai fazer, tudo, é incrível, tudo que ele vai fazer, ele está cantando. Ele está cantando. E é uma coisa assim natural dele, virou acho que um hábito do organismo dele. Ele entra no banho e já começa a cantorelia dele, já começa a cantar. Sai, vai trocar de roupa, ele fica cantando também. Entra dentro do carro, primeira coisa que ele fala, né? Pai, põe Moisés de Fernandinho. Primeira coisa que ele fala é isso. Pai, põe Moisés de Fernandinho. Sem instigar ele, sem falar para ele, ei, vai querer ouvir sua música? Não. É natural. É natural. Ele já pede a canção, né? Então, novos recomeços, amados, nos trazem novas companhias. Como Abraão não conhecia o caminho que percorria, mas conhecia o Deus que o guiou. Isso é forte, amados. Novos recomeços te trazem novas companhias. E Abraão não conhecia o caminho que ele percorria, não. Mas ele conhecia o Deus que guiou toda essa trajetória. E a graça de viver os caminhos de Deus é justamente isso. A cada segundo que passa, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Falo isso da minha vida. Né? E foi o que aconteceu com Abraão. Porque seria muito assim, sem graça a vida, né? Se Deus virasse para mim e falasse assim, Augusto, sua vida do 0 mês seu até os seus, um exemplo, 85 anos, sua vida vai acontecer isso. Eu viveria minha vida assim, monótona, normal, eu sei que vai acontecer, mas a gente sabe que não é bem assim. Então por isso que a graça de caminhar com o Senhor é justamente o quê? O amanhã é sempre um ponto de interrogação. Será mesmo que isso vai acontecer? O que será que Deus está reservando para mim? A palavra nos instrui, mas o depender do amanhã para acontecer vai depender das nossas ações no dia de hoje. Hoje revela o que vai ser amanhã. Então, se nós estamos caminhando pelo mesmo propósito, nós temos uma noção do que será amanhã. Será que amanhã será um dia bom? Será que será um dia ruim? Isso depende só de cada um de nós.
A zona de expulsão, amados, como aconteceu comigo e creio que aconteceu, acho que com a maioria ou com todos, né? Geograficamente pensando assim, né? Algumas pessoas saíram de cidades, pessoas saíram de uma casa para outra casa dentro de uma cidade, mas a zona de expulsão, elas nos forçam o quê? Fazer o quê? O recomeço. Quando a gente muda de cidade, tem todo aquele trabalho de organização, né, mudança, trabalheira que é mudança, você ir para outra casa, conhecer culturas novas, pessoas diferentes. E por isso que todo recomeço, ele atrai pessoas diferentes, companhias diferentes, né? E nesse recomeço, deixar ir embora, amados, tem que ir embora e a gente tem que celebrar. Porque tem muitas pessoas que passam na nossa vida. A gente pensa que essa pessoa ela vai ficar por longos e longos tempos conosco, mas não, na verdade foi um despertar que Deus deu na nossa vida, trazendo pessoas que vão edificar a nossa vida, mas logo em seguida essas pessoas vão embora. E às vezes a gente não pode se aprender a essas pessoas, a gente tem que deixar o fluxo ir, deixa as pessoas irem. Porque Deus ele tem um propósito definido para todos nós. Porque às vezes a gente se apega demais, não, a pessoa é muito boa, eu quero ela por perto. Mas quando Deus dar a ordem que pessoas vão passar, pessoas irão passando a sua vida espontaneamente e irão embora, deixam ir porque é assim que Deus quis. Não tem como discutir isso, é assim que Deus quis. E a nova fase que se inicia ou irá iniciar, em hipótese alguma, não reclame de quem está saindo, foi o que eu falei. Dependente do que está acontecendo, amados, quem estiver saindo, deixe sair. Deus quis assim. E se Deus quis assim, é o melhor para você. Até mesmo que sejam pessoas mais próximas de nós, seja um pai, uma mãe, um irmão, uma tia, um tio, um sobrinho, porque somente o Senhor sabe do que você está precisando e que você está merecendo. Se essa pessoa está te fazendo mal, com certeza Deus vai tirar ela da sua vida. Ou então, Deus vai usar você para transformar essa vida. E se essa pessoa permanecer, é porque Deus tem um propósito com ela na sua vida e você na vida dela. E que nos acrescenta é o quê? Que nós devemos exercer aquilo que Deus nos chamou. O chamado que todo mundo tem aqui é justamente isso, é alcançar vidas para Cristo. Esse é um dos ministérios mais fortes que Jesus veio e deixou como ensinamento para nós. É a gente alcançar mais vidas para que nos fins dos tempos, a maioria de nós logramos êxito com a presença dele lá nos céus. Irmãos, e para eu caminhar já para o final, irei mencionar para vocês um personagem que foi um grande exemplo em nossas vidas sobre recomeçar, que foi Jó. É um personagem emblemático demais. É um personagem que todos aqui conhecem de cima a baixo. Jó perdeu tudo de uma vez: filhos, saúde, bens, amigos. Mas mesmo no luto, ele não perdeu a fé. Porque sua fé não estava firmada no que ele tinha, mas em que Deus é. É o que Deus significava na vida dele. Não sobre o que estava em volta, materializado em volta dele, mas sim o que Deus representava na vida dele. Como lá em Jó 1, verso 20 e 21. Ele rasgou as vestes, caiu com o rosto no chão e o adorou. Adorar, amados, na dor não é negar o sofrimento. É escolher confiar no meio dele, do sofrimento. Ou seja, está sofrendo, está passando por um processo de sofrimento, escolha confiar e permaneça com a fé inabalável. Amém? E Jó, irmãos, não entendia o que estava acontecendo, mas continuou crendo que Deus estava presente. E às vezes, fé é não ter respostas, mas ainda assim permanecer confiante, pois Jó chorou, reclamou, mas silenciou. Mas nunca virou as costas para o Senhor, porque a fé verdadeira passa pelo vale de sombra da morte, mas não abandona o bom pastor.
Então, amados, se nós estamos passando pela aprovação, se estamos recomeçando novamente, a única coisa que nós não devemos fazer é abandonar o nosso bom pastor, que é o nosso Jesus Cristo. É Ele que tem cuidado de você quando você menos percebe. É Ele que tem colocado à frente de qualquer perigo, te protegendo, livrando de qualquer perigo. É Ele que tem te livrado do próximo passo que você dá na sua vida. É Ele que tem te guardado enquanto você esqueceu dele absolutamente de tudo. Então foi através do milagre dele, da operação dele em nossas vidas que nós estamos aqui hoje, saudáveis, estamos respirando, estamos aqui tendo a oportunidade novamente de recomeçar com Cristo. E quando eu digo recomeço, é justamente isso que todos os profetas da Bíblia nos ensinou, que é passando pelo sombra da morte, que a gente não deve temer mal algum, mas que o Senhor está comigo e está com vocês. Amém? Como diz lá em Isaías, capítulo 41, verso 10. Jesus estava lá naquela noite onde você pediu forças para não desistir. Isaías 41, verso 10. Jesus estava lá naquela noite onde você pediu forças para não desistir. E foi com esse recomeço que Deus nos trouxe essa esperança de um mundo melhor. Que nós possamos caminhar juntamente ao único desfecho final, que é a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá no céu. E a presença do Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de vocês, ela possa ser reestruturada novamente, ela possa ser, alicerçada na presença mais e mais constantemente. Porque a única coisa, acho que teve uma irmã que falou no culto passado, que é a irmã Odileia, a gente pode perder tudo, tudo, mas que a gente não perca a graça de Deus. Que a gente não perca a presença do Espírito Santo dentro de nós. Amado, você pode perder tudo, você pode perder casa, carro, bicicleta, filhos, esposa, mas não perca a presença do Espírito Santo. Não perca, porque é através dessa esperança do Espírito Santo de Deus que nos conforta no dia ruim, é através dessa força que nós nos restabelecemos, que é o que faz a gente contemplar dias bons. Mas também quando tem dias ruins, a gente louva ao Senhor também por conta desses dias também. Porque o Senhor ele tem planos de paz, planos de prosperidade para com cada um de nós. Devemos o que? Acreditar e confiar nos planos dele. Porque ninguém quer pagar o preço de perder a presença do Espírito Santo. Ninguém quer aqui pagar o preço de perder às vezes a presença dele. Porque as consequências, amados, as consequências são terríveis. Terríveis. E muitas das vezes também quando eu me peguei um pouco fraco também, tentando assim reerguer, pensando assim, Senhor, será que eu vou conseguir mesmo? Será que é isso que o propósito que o Senhor quer para comigo? Porque a gente se sente um pouco incapaz, é normal, e se sente um pouco incapaz de que às vezes a gente está fazendo todo o planejamento e esse planejamento está sendo frustrado, não está dando certo. Mas quando nós dedicamos, consagramos e selamos a nossa vida ao Senhor, todas as coisas vão ser acrescentadas. Todas as coisas vão acontecer. O milagre vai ser operado na minha vida e na vida de vocês. E é por isso que eu quero essa noite aqui declarar, pedir ao Senhor que Ele dará ordem aos anjos deles a nosso respeito. Que Ele venha, conforta, consola e traga a resposta que tanto eu e vocês buscam. E é nessa noite, em comunhão, essa noite com família, que eu quero orar pela sua vida. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.
Amados, se acheguem mais aí. Eu quero que você pense agora na sua vida exclusivamente, na sua, especificamente, no seu propósito e no que você está querendo com o Senhor. Eu não sei o que cada um aqui está pedindo ao Senhor, o que já orou, o que já consagrou, eu não sei. Mas eu confio num Deus de milagre, eu confio num Deus que é dono do ouro e da prata, eu confio num Deus que irá operar milagres sobre a minha vida e sobre a vida de vocês, independentemente se você está merecendo ou não. O Senhor, Ele sabe. Sabe da sua capacidade, sabe dos livramentos que nós passamos pela misericórdia e graça dEle. Ele conhece o seu íntimo, não adianta fugir e esconder dEle, amados. O Senhor te pega na primeira curva. E quando Ele pega, Ele ensina. Ele te confronta. Ele te mostra, o caminho não é assim. O caminho é este aqui que eu tenho para você. Consagre tudo ao Senhor. Consagre a sua família. Consagre os seus bens. Consagre o seu trabalho. Consagre a sua faculdade, a escola, o casamento, o matrimônio, o relacionamento. Consagre tudo ao Senhor. Esteja colocando essa igreja em oração, igreja. Coloca a vida dos nossos pastores em oração. Pai querido, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nesse momento aqui agora, Pai, eu quero louvar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor. Que a mão do Senhor esteja repousada agora sobre a cabeça de cada um aqui presente nesta igreja, Pai. Vá até a casa daqueles que não pôde comparecer, Pai, e abençoe mesmo assim, Pai. Derrame bênçãos celestiais sobre eles, sobre esta igreja aqui, Pai, amada do Senhor. Que essa igreja, Pai, ela é promessa do Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós queremos, Pai, como autoridade que o Senhor nos outorgou, Pai, em nossas mãos, que nós possamos ministrar, Pai, os dons, nós possamos liberar dons espirituais, Pai, dons da palavra, Pai, dons da música, Pai, dos louvores, Senhor. Esses sejam despertados para os ministérios daqueles que estão, Pai, travados, sejam destravados agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, cada um aqui tem uma função específica e especial ao Senhor, Pai. E que essas pessoas possam exercer com excelência, Pai, os cargos que foram chamados, a posição que eles foram chamados, Senhor. Que haja, Pai, uma manifestação deles, Senhor. Porque só o Senhor, Pai, tem o controle de todas as coisas. O Senhor que controla a nossa vida, Pai. Que haja luz, Pai, aos nossos pés, Pai. O Senhor é luz para os nossos pés, meu Deus. Repreenda e cancela, Pai, toda obra do inimigo, Pai. Satanás e seus demônios, Pai, possam bater em retirada agora, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. O amor do Senhor, Pai, a graça do Senhor seja repousada agora nesta igreja, Pai. Nos trazendo paz, conforto, conhecimento, Pai. Que possamos refletir, Pai, em comunhão, Senhor, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito, Pai, pelas portas que o Senhor abriu e também por aquelas que o Senhor fechou, Pai. Porque o Senhor nos livra, Pai, do laço do passarinheiro, Pai, e da peste perniciosa, Pai. O Senhor nos dá todo dia, Pai, nova chance de recomeçar, Pai. Oh, glória a Deus. Nos traga aquela paz, Pai, que excede todo o entendimento, Pai. Que possamos repousar também, Pai, nos pastos verdejantes, Senhor, na glória eterna. Perdoa, Pai, os pecados dos teus filhos aqui, do meu pecado também, Pai, que eu sou falho, não sou perfeito. Que o Senhor derrame misericórdia, Pai, tenha misericórdia da tua igreja, Pai. Senhor Jesus Cristo, nós te amamos, Pai. Pelo preço que foi pago na cruz, Pai. O sangue que foi derramado, Pai.
para a remissão dos nossos pecados. Oh, glória, aleluia. Que o Senhor traga, Pai, instruções. Que o Senhor traga, Pai, ao nosso conhecimento, Pai, aquilo que o Senhor quer para conosco e para a nossa família, Pai. E que aqueles dias, Pai, difíceis que quando vir, Pai, quando vier bater na nossa porta, Pai, nós saibamos lidar com essas circunstâncias em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toda aflição, Pai, toda angústia, Pai, toda depressão, Pai, toda ansiedade cai por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Traga consolo, Pai. Conforto, Pai. Que o Senhor venha pegar a gente no teu colo, meu Deus. Nos conforta, Pai. E toda lágrima escorrida o Senhor já colheu, Pai. Nenhuma lágrima foi em vão, meu Deus. Todo perrengue, todo sofrimento não foi em vão, pois o meu Deus e o seu Deus está presente. E por isso nós queremos te louvar, te exaltar, engrandecer para o Senhor por esta rica oportunidade, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, pela essa oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai. E que assim seja feita a vontade do Senhor. Para dar um salve de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Amém. Glória a Deus. Aleluia.